Olá, pastora Samia Talk, de volta. Como eu tenho falado para vocês, eu tenho escolhido alguns textos, alguns estudos, faço alguns comentários. Eu fiz os últimos vídeos, foram de testemunho da minha vida, bem resumido. Enfim, eu procuro trazer alguma coisa para edificar, para conversão, para busca, enfim, melhorar a nossa vida interior, principalmente. E depois, quando a gente morrer, e ninguém sabe a hora, a gente tem certeza que nós vamos estar com Jesus. Esse é o meu cuidado com esses vídeos. Por isso, deixa o teu like, deixa o seu comentário e, se puder, compartilhe com as pessoas. Ontem eu falei que nós iríamos conversar sobre o livro de Romanos, tá? E comecei a falar um pouco de Paulo. Falei quem ele foi, como que ele vivia. Depois, quando ele foi para Damasco para matar e prender cristãos, ele caiu ao chão e ficou cego e precisaram levá-lo, né, para casa em Damasco de um homem. E ali ele ficou 3 dias. E quando Deus mandou, o Espírito Santo mandou que um servo fosse até lá, ele não queria ir. Imagina, ele sabia a fama de Paulo, mas ele obedeceu e foi. E ali Paulo foi curado da cegueira. E quando ele realmente se recompôs, gente, ele sabia a palavra de Deus. Um homem que não viveu com Jesus, não viveu a igreja primitiva e sabia profundamente da palavra, da ação de Deus, ação de Jesus, ação do Espírito Santo. Esse é sobre isso que a gente vai começar a falar, sobre Paulo. Culto, né, provavelmente viúvo. Uma das coisas que Paulo sempre deixou claro é que o homem deveria viver à custa do seu trabalho. Tanto é que ele fazia a obra, ele viajava de um lado para o outro, mas ele fazia tendas. Você sabe que as moradias na época eram tendas, não é? E ele fazia isso para sobreviver, tá? O livro de Romanos, ele escreve mais ou menos 55, 60 depois de Cristo, e ele escreve aos romanos, porque ele tinha muita vontade de conhecer, ele sabia do que a igreja primitiva já estava fazendo lá em Roma, e Pedro estava lá, e alguns apóstolos estavam lá. Mas ele não tinha ido. Então ele escreve esse livro de Romanos. Tudo bem? Então vamos lá. Romanos, ele começa cumprimentando, saudando os irmãos, e ele começa a falar da questão da idolatria. No capítulo 1 e 2, principalmente, ele destaca essa questão do homem ter desviado a sua fé. No lugar do homem manter a sua fé em Deus, na Trindade, sabendo de tudo que Jesus tinha sofrido por eles, o homem se desviou e foi desviando. A quê? Bom, ele foi, sempre acontecia isso e aconteceu de uma maneira mais forte, a idolatria de outros deuses, de imagens, de esculturas dos diferentes tipos, ou imagem de homens, ou imagens
de animais, enfim, idolatravam essas coisas e se desviaram do amor e a fé em Deus. Porque o homem se desviou, ele começou a desobedecer, inclusive, na época de Paulo, era o Antigo Testamento que existia. E eles nem obedeciam às leis, e muito menos os princípios da igreja primitiva. Com isso, o que diz os primeiros capítulos de Romanos? Que, por causa da idolatria, por causa da desobediência em Deus, a mulher ou as mulheres mudaram a sua maneira de fazer sexo. O relacionamento sexual das mulheres mudaram. Então, ou procurando outras alternativas não naturais. E esses relacionamentos não foram só mudados entre a espécie humana, mas envolvendo inclusive animais. Ao mesmo tempo, os homens também mudaram a sua maneira natural de fazer sexo e procuraram outros tipos de relacionamento e procuraram as diferentes formas de relacionamento que não é agradável a Deus. Eu destaco aqui que sexo não é pecado, mas existe alguma orientação e ensinamento de Deus. Vocês vão achar absurdo, imagine falar isso nos tempos atuais. É uma liberdade, impera a liberdade. Cada um tem direito de fazer com o seu corpo o que quiser. Sim, porque Deus mesmo deu o livre-arbítrio. Deus, ele ensina o que é agradável a Deus. Mas Deus não obriga você. A tua decisão é tua. Agora, eu sempre falo assim, tudo que você semeia, você vai colher. Eu sempre falo, se você planta melancia, você vai colher melancia. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta engano, você vai colher engano. Se você planta adultério, você vai colher adultério. Em Ariri, cada ato, porque nós temos um livro no céu. É o livro da vida. Estão registrados os nomes de todos aqueles que permanecerem até o fim na mão de Deus. E esse seu nome no livro da vida é escrito com o sangue de Jesus. A caneta tem a tinta, mas é o sangue de Jesus Cristo. Se você se desvia, se você muda o teu caminho, não tem nenhum problema. O Deus vai ali e apaga. No juízo final, o primeiro livro que ele vai abrir é esse livro. E ele vai ler todos os nomes que estão escritos ali. E esses nomes que estiverem escritos nesse livro, escrito com alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo, derramado do Getsêmen até a cruz, você já está do lado direito de Deus, de Jesus. Mas se teu nome não estiver ali, você vai para o lado esquerdo. A escolha é tua. A escolha é tua. Então, nós devemos fazer o que Deus ensina, que é agradável a Deus. Não desfraudar a tua vergonha, não desfraudar o teu corpo. Teu corpo é santuário de Deus.
Então, no primeiro e segundo capítulo, a gente vê Paulo destacando o relacionamento do homem em relação a Deus, a importância e o que Deus quer quanto a isso, a obediência, a fuga da idolatria e também os cuidados que a gente tem com o corpo humano. Esse é o comentário rápido que eu quero deixar hoje aqui, para você meditar. E como eu falo e destaco, vale a pena ficar com Jesus. Vale a pena ficar com Jesus. Às vezes não é fácil a escolha, mas vale a pena. Deus abençoe. Um beijo no teu coração.